Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um HeresiaCast para você. E assim, antes de qualquer coisa, eu quero pedir, se inscreve aqui no canal, beleza? Dá essa força pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Toda semana a gente está subindo um vídeo aí. Essa semana a gente começou também uma série de postagens muito bacana lá no Instagram. Então segue a gente lá também, para vocês acompanharem as postagens. São postagens sobre a Reforma Protestante. Estão muito bacanas, beleza? Segue a gente lá no Instagram, no TikTok. Dá essa força pra gente aí. Show? Hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, delicado, sensível. Eu acho que pelo panorama do que você está vendo aqui, você já tem a ideia do que a gente vai falar, né? Sobre esses conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, coisa muito, embora tenha alguém que está fazendo palhaçada, é uma coisa séria. A gente vai trocar uma ideia. A gente vai falar o que sobre isso? Obviamente, a gente não é a pessoa, né? Nós não somos as pessoas mais qualificadas para falar sobre o assunto, mas a gente tem observado certos comportamentos, certos posicionamentos, e a gente começou a conversar sobre isso, trocar uma ideia, e a gente resolveu trazer aqui para o podcast essa conversa, beleza? Hoje comigo está aqui meu amigo Alan. Fala aí, Alan. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá que hora que for. Fala aí, galera. Vamos conversar sobre os conflitos e, como sempre, deixar aquela interrogação para vocês refletirem. Isso aí. E aí, Matheus? Vamos lá, vamos descobrir qual a origem, o motivo, entendeu? De onde veio. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Legal, pô. Que bom que eu tô aqui então para aprender a origem desse conflito, que eu não sei não, cara. Entendeu? Vamos E para fechar aqui, nosso amigo Nathanael, direto de faixa de Gaza. Fala aí, Nathanael. Tá bom, cara. Agora tira isso aí agora aí, cara. Fica igual a gente agora aí. Vai lá, tá bom. Vai. Pronto, aí. Pronto, valeu, deu, show, corta, valeu, show, bora. Fala, galera. Show. Bom, já vamos começar pegando carona no que o Matheus falou, né? A origem do conflito, cara. Porque, assim, já, na verdade, o grande ponto do que está acontecendo agora é entender o conflito, né? Que, embora exista, historicamente, o conflito, essa relação bem melindrosa, né, entre o povo palestino e Israel, né, entre a Palestina e Israel, o que está acontecendo agora é um embate direto não entre a Palestina em si, né, mas sim um embate do Hamas contra Israel e de Israel contra o Hamas, né? E assim, do pouco que eu sei, né, a região da Palestina, ela não é simplesmente ali a faixa de Gaza, né? Existem outros territórios que são palestinos e tudo mais. E, historicamente, o território palestino vem sendo diminuído à medida que o território israelense vai aumentando. E, assim, é uma coisa bem sensível, né? Mas, assim, o Hamas é uma facção, né, criminosa, uma facção terrorista palestina. Então, já gera essa confusão, né? Achando que o conflito atual é entre a Palestina e Israel, enquanto o conflito ele se dá entre essa facção e a nação de Israel, né? Mas então, assim, como a gente estava falando, né, o Matheus falando aí sobre a origem, qual seria a origem desse conflito? Matheus, principalmente Matheus. Matheus já falou do início, eu quero saber qual é a posição do Matheus sobre de onde ele acha que vem essa origem, né? Porque a gente, como podcast religioso, a gente tende a pensar que a origem do conflito é religiosa, né? Isso aí, a origem vem lá de trás, né? Lá de Abraão, né? Que teve o filho dele, que é o Ismael, né? Entendeu? Logo após teve Isaac, e assim que ele teve Ismael foi para o lado, se eu não me engano, são lá dos árabes, né? Isso? Se eu não me engano. Sim. Entendeu?
eu acho que já começa daí. Entendeu? Mas quando você fala de árabe em si, você não está falando só de palestino, né? Propriamente dito. Não, negativo. Entendeu? Você está Entendeu? falando Mas, do. Você basicamente está falando do Oriente Médio, né? exato. Você está falando de muitas nações, né? Divisão, entendeu? Acho que já começa aí. A origem da divisão começa aí. Entendeu? Origem. Entendeu? Mas vem mais para frente, você. Aí começam os conflitos, entendeu? Pelo que eu pesquisei, o conflito mesmo começou ali por volta da Primeira Guerra, um pouco antes, entendeu? Que teve o povo, acho que é otomano, lá da Turquia, entendeu? Que estava envolvido, e com o povo judeu espalhado pelo mundo, eles estavam querendo voltar, entendeu? Para o país dele, entendeu? Sendo que esse povo da Turquia não estava querendo deixar eles voltar. E já o povo palestino, que estava aqui, não estava gostando muito do pessoal do otomano, que era da Turquia, que estava querendo mandar muito e tal. Com isso, chegou o povo lá da realeza, lá, como se diz? O povo inglês lá, o britânico. Entendeu? Prometendo que se eles apoiassem eles na guerra contra esse povo otomano, iria gerar o retorno do povo judeu, entendeu? E para o povo palestino ia expulsar o otomano, entendeu? Então favorecia ambos os lados. Então já começou daí, entendeu? A falsa ilusão, entendeu? E aí é a história, entendeu? O que vocês acham? Então isso aí era guerra de paulista, né? Era um humano contra outro humano. Mas se você pensar bem no que você falou, é assim, você está falando de Israel, voltar para sua terra e tal, né? Os judeus, né? Mas os judeus desde sempre procuram uma terra, né? Assim, eu não quero tomar partido, porque assim, eu quero, mais pra frente a gente vai chegar nesse assunto. Mas já tá tomando. Talvez. Não tô tomando partido não, cara, porque o que a gente observa hoje é a guerra de narrativa, né? Claro que quem é pró-Palestina vai narrar os fatos de uma forma, quem é pró-Israel vai narrar os fatos de outra forma. Mas como a gente está falando do tempo, o Matheus já puxou essa questão lá da descendência de Abraão, né? De Ismael e de Isaac, porque a gente está falando que talvez a audiência não saiba, ou alguém da audiência não saiba, é bom esclarecer essa linha de pensamento, porque Deus prometeu a Abraão um filho, só que Abraão não teve paciência, foi lá e tentou se resolver com a concubina. Não, quem não teve foi Sara. Abraão foi Sara, né? Tá, Aí Abraão ficou chateado, foi forçado, foi lá com a concubina e embuchou a concubina. Foi quando deu a luz. Nem queria. Nem queria, né? Então, que deu a luz a Ismael, que seria como se fosse o filho bastardo, né? De Isaac. E a posteriori, mais para frente, foi quando nasceu Isaac, o filho da promessa, e assim. E de Ismael é que descendem como o Matheus bem disse, né? Os povos do Oriente Médio, povo árabe, vários países, né? De Ismael. E de Isaac vem Jacó, que é quem dá origem às 12 tribos de Israel, é dali que vem o povo judeu. Então, das 3 grandes religiões de raiz judaica que nós temos, né, que é o cristianismo, o judaísmo, propriamente dito, né, e o islamismo, né, o islamismo ela vem desse tronco, da descendência de Ismael, né, a religião do islamismo ela considera que Ismael é o primogênito de Isaac, ele que é o verdadeiro herdeiro de Isaac, é o de Abraão. Enquanto as outras 2 grandes religiões, que são o judaísmo... não tá. Vai da crença de cada um, né? Mas aí, enquanto isso, o judaísmo e o cristianismo, posteriormente, né, que são religiões que vêm dali do tronco de Isaac, né, de Jacó, acreditam que Isaac é o filho primogênito, ele que é o filho da promessa e tudo mais. Então, já por aí, por ter histórias bíblicas de conflito com os ismaelitas e tudo mais, que são a descendência de Ismael,
a gente tende a achar que esse conflito hoje ainda é o conflito gerado daí, né? Mas os cientistas políticos, pelo menos atuais, eles afirmam categoricamente, uma grande parte deles, que esse conflito não tem nada a ver com religião. É um conflito puramente político, né? Qual a opinião de vocês com relação a isso? É um conflito político ou ainda Então, se diga que ainda é um conflito religioso? é um pouco difícil, pelo menos para mim, separar como nós temos esse conhecimento da parte religiosa, esse conhecimento religioso, eu tenho dificuldade de separar um pouco essa questão da política e religião. Eu tenho essa dificuldade de fazer essa divisão. Mas aí, historicamente, você vai ter o povo de Israel, como o Lucas falou no início, sempre em busca da Terra Prometida, né? Ele vai se firmar ali depois de muitas batalhas. E no ano 70 depois de Cristo, quando eles se revoltam contra o Império Romano, que era quem controlava grande parte do mundo, inclusive controlava ali toda aquela região ali de Israel, eles vão começar uma revolta e Roma vai destruir não só o templo, como vai sitiar a cidade, né? Historicamente, Israel ali vai perder a sua pátria. E ali, então, no ano 70 depois de Cristo, Israel, depois do cativeiro, depois de já ter ficado um grande tempo sem estar na sua terra, no ano 70 ele vai ficar novamente sem terra nenhuma e vai passar por um bocado de coisa. Ele vai se espalhar pelo mundo, como o Mateus falou, eles vão ficar ali, vão ser abraçados em parte pelo Império Otomano e vão sofrer o Holocausto, né, que eles vão estar espalhados em todas as partes do mundo, né, Semitismo. antissemita, né, o antissemitismo, ele vai crescer e semitismo, isso. Ele vai crescer e ali depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, eles vão, parece que um conselho da ONU ele resolve ceder parte ali da Palestina, né, para Israel, para eles serem reconhecidos como nação novamente. Ali, mas isso que é em 1948, 47, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E ali começou a ter esses conflitos, porque antes a terra era de Israel, Israel ficou ali inúmeros séculos sem estar na terra, então, de uma hora para outra, eles cedem a terra para eles de novo, só que o povo, ali agora o povo palestino estava estabelecido naquele local, né? E agora, meio que à força, eles vão ceder Israel. Israel, conforme recebe ali aquela parte ali da faixa de Gaza, aquela região ali, ele começa a crescer, né? E eu estava lendo que o crescimento de Israel foi tão grande que começou a meio que espremer a Palestina. E o que antes, né, era algo talvez religioso, político, agora vai se tornar um pouco mais complicado, né? Pelo que eu li, foi isso. Acho que é basicamente isso. E é curioso, né, que uma nação relativamente nova, né, ela começa a crescer assim, absurdamente, começa a expandir território, mas eles começam a evoluir em tecnologia, começam a evoluir numa série de coisas, né? É um pouco curioso. Mas Assim, ainda nesse assunto, mas vocês acham também que, de alguma maneira, sim, mas vocês conseguem ver também alguma influência divina para esse crescimento, para essa evolução? Ou eu estou sendo muito fantasioso em pensar isso? Depende da fé de cada um, né? Porque assim, você bem disse, foi depois da Segunda Guerra Mundial, o povo judeu estava espalhado devido ao zismo, né? Vocês sabem, né? Então assim, na época nem era a ONU ainda era a Liga das Nações Unidas, né? Foi quem autorizou lá Israel a ter um assentamento ali na área da Palestina, ali na região do Oriente Médio ali. E aí entra aquela guerra de narrativa, sabe? Quem é pró-Israel diz que aquele mapa ali que demonstra a progressão de Israel, o encolhimento da Palestina,
tá bem correto, já quem é para a Palestina diz que realmente é aquilo ali, que Israel foi se expandindo de forma imperialista, conquistando território, espremendo o povo palestino e tal. Mas assim, eu vejo que a nação de Israel, a meu ver, tirando o fator sobrenatural da história, eu vejo a nação de Israel crescendo por uma questão de sobrevivência. E aquele lance, assim, o povo de Israel foi dizimado, né? Foi dizimado pelo ismo. Então, assim, depois que eles conseguem se restabelecer, conseguem terra, conseguem ser uma nação, por mais que pequena e recente, eles se empenham muito em se proteger. E se proteger como? De forma inteligente, de forma bélica. Então, assim, tem lá o Mossad, que é a inteligência de Israel, que é muito, muito reconhecida. O exército de Israel é muito reconhecido. A tecnologia de Israel é muito reconhecida. E historicamente, o povo judeu é um povo de posses, entendeu? Então, assim, são fatores que, ao meu ver, contribuem para esse rápido desenvolvimento de Israel, entendeu? Eu tenho dificuldade de enxergar isso como sendo algum favorecimento divino, porque historicamente Israel não foi favorecido por Deus, entendeu? Israel já foi muito escravizado, já foi muito perseguido, já viveu muito tempo no deserto, sofreu muito. Então, assim, embora seja o povo escolhido por Deus, e biblicamente é isso mesmo, é o povo escolhido por Deus, você vê historicamente como Israel viveu, entende? Israel passou por exílio, por escravidão de novo, aí se estabeleceu, como você bem esclareceu aqui no ano 70, de novo, depois se espalha pelo mundo. Então, assim, se você me diz que o desenvolvimento de Israel é devido à influência de alguma ajuda divina, não sei, de verdade. Eu consigo enxergar fatores naturais que propiciam o crescimento de Israel. Fala aí, Ana, quer falar alguma coisa? Pode falar. Sim, porque a gente talvez tenha o hábito de olhar para o Israel hoje como se fosse o Israel da Bíblia, religioso. E até onde a gente pode entender, essa semana foi falado muito sobre isso, um rabino falou que Israel não é um país religioso. Né? Se a gente for observar, tem um grupo judeus, mas tem o Israel assim, parece redundante, mas são os israelenses. Não é aquele povo israelita, o povo judeu. Assim como no Brasil tem um caldeirão de credos, de religiões, e Israel também tem. E nem todo mundo que está em Israel é judeu, né? Nem todo cidadão israelense é judeu. Então, assim, a gente está, às vezes, tentando tomar partido. Vou falar aqui pelo meu meio, né? O meio pentecostal acaba tomando partido. Não, orar por Israel, e olhar para os relógios de Deus, e olhar para a escatologia, e talvez a gente esteja interpretando tudo muito errado. Israel é um país como outro, está num conflito, né, que a gente também precisa entender que não é Israel contra a Palestina, é Israel contra uma facção, né? Eu queria só lembrar aqui do que o Mateus falou. O Reino Unido prometeu cada um no seu lugar e foi embora. Então, pegou duas crianças que estavam brigando e falou: senta vocês dois aqui. E foi meter o pé. E as crianças voltaram a brigar. Então, ninguém botou ordem. Exato. E, infelizmente, não teve essa garantia de manter a paz. Então, eles deixaram eles pela própria conta. E, infelizmente, ninguém tem interesse na resolução do conflito. Eu não sei se eu já estou me adiantando, entendeu? Exato. Não, assim, legal o que você falou aí, você tocou num ponto que eu até, né, realmente eu penso bastante sobre isso. Porque, assim, realmente essa diferenciação entre o religioso e o político é importante, por quê? Obviamente, né, quase de todo cientista político que eu ouço, que eu leio, o consenso é que o conflito não é religioso. Mas o partido que as pessoas tomam, as pessoas que não estão envolvidas no conflito diretamente, então vamos pegar aqui no contexto Brasil, e principalmente dentro do contexto religioso. Dentro do contexto religioso, a gente observa que os cristãos, principalmente os protestantes, eles, não vou dizer que tomam partido literalmente, porque nesse contexto de guerra é difícil tomar um partido assim, dizer,
eu quero que Israel vença, mas você vê que as preocupações, as atenções, elas são voltadas para Israel. Ore por Israel. Poucos são os que dizem, ore por Israel e pela Palestina, entende? Então, assim, mas por quê? Realmente, existe essa visão escatológica sobre Israel, enxergando Israel como sendo sempre o mesmo Israel bíblico, entende? O Alan bem colocou. Tudo bem que eles são uma nação israelense, o judeu ali pode não ser religioso, mas ele se vê como judeu enquanto etnia, né? Talvez. Somos judeus, não necessariamente como religiosos, somos judeus religiosos, né? Não é judeu como religião, é judeu como povo, né? Como se fosse brasileiro, é judeu, né? Uma coisa assim, israelense, como a Alan bem colocou. Então, assim, em contrapartida, quando você vai olhar pelo viés político no Brasil, a gente observa que, principalmente as pessoas que têm um posicionamento mais à esquerda, né, elas tendem a tomar partido a favor da Palestina. Então, fica essa guerra, volto a repetir, fica essa guerra de narrativa, enquanto uma guerra mesmo que está matando milhares de pessoas aí, tá acontecendo, entende? As pessoas querendo tomar partido como se alguém fosse certo nessa situação. A gente viu uma postagem hoje que, pelo amor de Deus, cara, chega a ser ridículo. Mas comparando... Mas a questão, cara, é que quem está de frente para a guerra não é Israel e Palestina, como você falou no início. É Israel e o Hamas, que faz atrocidades. Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas não deveriam tomar partido na realidade. Eu acho que deveriam, se é para orar, levando para o campo religioso, tem que orar por fim do conflito. Porque o que eu vejo é que as pessoas querem que Israel vença, que Israel bombardeie, mas exato, mas o próprio Hamas utiliza o povo palestino como escudo. Parece que logo no início, né, dos bombardeios, assim que Israel foi atacado, eles passaram com a aeronave soltando panfletinho, mandando todo cidadão civil evacuar, né, a área da faixa de Gaza, só que o Hamas ele não deixou o povo sair. Então, é meio como se o Hamas está utilizando aquelas pessoas, aqueles civis, como um escudo, né? Então, assim, se por um lado a igreja ela está errada em tomar partido por Israel, eu acho que talvez o melhor posicionamento sobre isso seria pedir a paz. A esquerda, e eu vou lá, a galera não sei se eu posso falar? A galera que escorrega lá no negócio lá, né? No quiabo. Eu não sabia que você ia falar isso, cara. Eu achei que você faz o L, alguma coisa assim, sei lá. Mas não, essa galera lá, cara, a galera que dá ré no kibe, essas coisas todas aí. Essa galera tá em favor do Hamas, cara, não tá em favor da Palestina. Entendeu? Infelizmente, cara, tem que falar. Na verdade, assim, eu acho que você... eu não colocaria dessa forma jamais, entendeu? Mas, assim, eu acho que as pessoas, elas justificam o Hamas. Ninguém vai dizer que o Hamas está correto. Ninguém. Isso aí, nem quem é pró-Palestina vai dizer que o Hamas está correto. Porque não tem como alguém dizer que o Hamas está correto. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Mas tem gente na internet se posicionando, cara. Mas a pessoa se posiciona dizendo assim, o Hamas fez isso... Tem político aí, cara, citando o nome do Hamas, cara, falando que é apoio ao Hamas, pô. Porque, então, justamente, mas é justificando porque o Hamas representa aquele... Então, o Hamas está fazendo isso porque Israel está sendo imperialista. Israel está controlando quem entra e quem sai de Gaza, e ninguém aguenta isso. As pessoas na faixa de Gaza vivem em condições subhumanas. São 2,3 milhões de pessoas vivendo, ou eram pelo menos, num local que é do tamanho de Brasília, do plano piloto de Brasília. Entendeu? Aí não é meu posicionamento, tá? Estou dizendo assim, que a justificativa das pessoas é essa. O Hamas só tá revidando uma agressão que Israel tenha praticado, uma coisa assim, entendeu?
Então, ninguém vai dizer assim, poxa, eu sou a favor do terrorismo, né? Mas as pessoas justificam o terrorismo e o que é dando mesmo, o que é dando no mesmo, entendeu? Acho que assim, eu ainda não vi ninguém se posicionar mesmo assim, eu sou a favor do terrorismo que o Hamas está cometendo contra Israel. Mas eu vejo as pessoas se posicionando pró-Hamas, as pessoas se posicionando pró-Hamas, disfarçado de pró-Palestina, mas justificando isso como sendo uma devolução por parte de Israel, do Hamas. Porque você vê, aí o Hamas atacou Israel, né? Naquele sábado fatídico. Foi o dia que mais morreram judeus num dia só desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto. Então, assim, realmente foi uma catástrofe. Mas o que Israel está fazendo agora? Netanyahu declarou guerra e está revidando, está bombardeando, e o Hamas vai e devolve, ou seja. Então, dá a entender para a gente que quem começou isso foi Israel foi o Hamas naquele sábado. Mas o que a outra narrativa diz é que não, que isso começou antes com a expansão imperialista de Israel e que o Hamas, representando o povo palestino, que não representa, que na própria faixa de Gaza, a maior parte dos palestinos ali que vivem na faixa de Gaza são contra o Hamas, mas assim, que o Hamas que revidou a expansão desenfreada de Israel. Então, como eu digo, a gente vai retrocedendo a história, a gente acaba caindo lá onde o Matheus começou o assunto, entendeu? A gente cai naquela questão de novo. Isso tem alguma influência religiosa, talvez? Não sei. Onde o conflito começou, né? Isso é muito complicado. Onde o conflito começa? Cara, começa em 47? Começa bem antes. É religioso, cara. É religioso. pode. Cara, na realidade é uma grande imbecilidade, né? Porque se você trouxer para a realidade do nosso país, nós temos aqui, né, as facções, narcofacções, né? Tem as milícias, que também tem as narcomilícias. Aí, beleza. Eu fui criado no ambiente de favela, né? Alguns de vocês também foram. Muitas das vezes, quem leva o que o Estado deveria levar para dentro da favela é o traficante. É o traficante. Agora, não é porque isso acontece que eu vou justificar e achar que o tráfico é legal, que as facções são legais. É a mesma coisa que eu achar que o Hamas está defendendo a expansão imperialista de Israel. Eles estão certos. Cara, tem cada absurdo que a gente está vendo aí, que circulando, cara. Os caras são covardes. Assim, por mais que o ideal, como eu falei, né? O ideal é você não tomar partido. Mas, assim, é muito difícil você ficar neutro, né? Como diria o Lucas, depois de você ver as atrocidades aí que rolam aí que eles estão fazendo com civis, crianças. Assim, é coisa absurda, cara. É coisa que, assim, fica difícil. Eu, como ser humano, uma pessoa normal, né, sem querer tomar o partido religioso, eu não consigo olhar e ver o que o Hamas está fazendo e, de alguma maneira, assim, achar algo de bom nisso, cara. Né? Assim, eu particularmente, eu não consigo, de Eu verdade. quero fazer duas pontuações. Primeira, para o que o Matheus falou, que é o fato de afirmar que isso é religioso. O Alan acabou de citar aqui que Israel não é um país religioso. Existem muitos religiosos em Israel, existem religiosos de diferentes correntes e tudo mais. Existem religiosos em Israel, como existe em qualquer outro lugar. Sim. Mas Israel não se posiciona como um país religioso, assim como a Palestina, talvez, entende? E agora, pontuar o que o Nathan falou, cara, assim, é impossível alguém ser pró-Hamas, entende? As pessoas podem ser pró-Palestina, achar que, assim, que o povo palestino foi oprimido pela tal dita, tá? Não estou dizendo que é meu posicionamento, não. Mas pela dita expansão imperialista de Israel. Mas aí, a pessoa, por ser pró-Palestina, ela justifica o Hamas. E é aí que está o problema, entendeu? A pessoa, por
achar que Israel teria que retroceder em alguns pontos, ela acaba a qualquer custo justificando o que o Hamas fez, enquanto é injustificável, sabe? Então, assim, é complicado, realmente, uma imbecilidade mesmo, uma pessoa tentar se justificar. Como eu disse, eu repito, eu não vi ninguém até agora ser pró-Hamas literalmente. Não, se bem que teve um pessoal aí de um PCO, foi do PCO, não foi? Ou do PSOL, não sei. Acho que foi do PCO. Bem se posicionando para bem. Foi o PCO. Foi o PCO, né? Bem pró-Hamas, né? Assim, é um absurdo, cara. É um absurdo sem precedente. Mas vamos lá. Vamos, por um momento, tirar o Hamas dessa equação, certo? Vamos tirar a facção terrorista da equação. Que aí eu acho que talvez a gente consiga caminhar também para um lugar de maior debate, porque não dá para pôr na balança, não dá para você pôr na balança uma facção terrorista, sabe? Alguém que comete terrorismo. Então, assim, se a gente tirar o Hamas da jogada, né? da equação, digamos assim. Vamos pensar só assim, Israel, Palestina. Vamos lá. Com o conhecimento que vocês têm, qual seria o posicionamento de vocês? Se posicionar também pode ficar em cima do muro. É complicado, cara. Complicado por quê? Porque é a mesma coisa tu chegar assim, aí no seu quintal, no seu terreno. Olha só, antigamente tinha esse pessoal aqui que morava aqui, entendeu? Agora, com a sua permissão ou não, entendeu? Esse lado aqui, esse cômodo aqui vai ser deles, tá bom? Entendeu? Agora você aceita ou não, vai ser deles, mas você continua morando aí na sua casa, tem seu quarto, sala, cozinha, banheiro, esse quartinho que é deles aqui, porque eles moravam aqui antigamente, ok? Você aceita? Não, mas vai ser assim mesmo, valeu? Foi praticamente assim, entendeu? E sem contar. E aí, vamos lá. Então você eu não tô dizendo que é o seu posicionamento, tá? Não, e tudo bem se for. Beleza, não, cara. Isso aí não é errado você ir pra Palestina, não, tá, cara? não, Mas claro assim, que não, mas e foi sem só contar que, né? e sem contar que a pessoa começa morando no quarto, depois ela toma ali o corredor, A cozinha. acaba morando na sala, daqui a pouco Exato, você fica morando só no banheiro, entendeu? Exato. Mais ou menos Mais ou isso. menos, mais ou menos. Quem é pró-Israel Aí diz que não foi depois assim. a Sona usa o capião, né? Eu assumi o capião, exatamente, entendeu? Mas em contrapartida, Matheus, você pensa, né? Como o Natan disse, Israel já foi uma nação que sofreu na mão de Roma, né? E aí os anos se passaram, o povo judeu sofreu muito, o povo judeu que assim, e isso é mérito. E talvez aí eu veja muito da mão de Deus. Não enquanto nação. Você vê que Israel, para ser uma nação, é complicado, cara. De 47 para cá tem quantos anos? 80 anos, sabe? Nem 80 anos. Então, assim, em 80 anos já é conflito atrás de conflito. É difícil de Israel estabelecer enquanto nação. Mas o povo judeu, enquanto pessoas, assim, você percebe que há uma prosperidade, há uma proeminência no que o judeu faz, né? Entende? Aí, claro que vai da capacidade, vai do estudo, vai do empenho, mas aí talvez aí eu consiga ver um pouco de interferência divina, né? Eu posso até estar caindo em contradição, mas talvez. Vai, Alan, pode falar. Assim que foi assinado, assim foi feito o Estado de Israel, em 48, sei lá, se não me engano, logo após um ano, ou até antes, já começou, os países em torno dele já começou a guerra. Então, acho que sempre guerra, fez ele se fortalecer e fazer a potência que é hoje, entendeu? Assim com o aliado dos Estados Unidos, dando apoio e tal. Mas você está num país confortável, como é o Brasil. Você não tem uma potência, mas você vindo desde o primeiro ano já, recebendo tiro, recebendo míssil, recebendo bomba, você não vai querer se proteger? Então, acho que essa guerra constante que teve lá, essa guerra constante ajudou a se fortalecer, entendeu? Então, é um país muito novo,
acho que é a primeiro no mundo, acho que é o mais forte, não sei, se não me engano, um dos mais fortes, É entendeu? com Um certeza. dos, entendeu? Então, acho que isso ajudou a fortalecer o poder bélico dele e tudo que envolve Israel, entendeu? Sempre acho. Alan, quer pegar a palavra? Fala aí. Usando o meu achismo, a questão de Israel religiosa, a gente tem que Israel sempre foi punido por conta da idolatria. Era um dos maiores pecados do Israel bíblico. Era o pecado da idolatria. Depois de um determinado tempo, Israel parou de cometer o pecado da idolatria, mas teria rejeitado o Messias. Então, assim, eu não sei se a balança equilibrou, né? Então, assim, Israel biblicamente continua com uma dívida com o Deus de Israel. Então, assim, Hamas, Farad, ou ISIS, ou todo mundo pode ser, meu achismo, meu ponto de vista aqui, que pode ser sempre um calcanhar de Aquiles ali para Israel, um espinho na carne, termos que a gente gosta de usar, né? É sempre Deus punindo Israel e a gente tomando partido de Israel, quando Deus, de repente, pode estar punindo Israel. Estou aqui usando o meu achismo, não estou fechando nada, só um complemento. Fala, Natan. Mas se você falou, Alan, que o Israel de hoje é diferente do Israel bíblico, então Deus está cobrando do povo errado. É porque, na verdade, cara, assim, existem visões acerca. A gente já falou sobre isso aqui e, cara, é engraçado que esse assunto está sendo um assunto recorrente aqui. E, assim, pessoal, né, a gente já está programando, está quase tudo certo aí para a gente trazer um programa um pouco mais profundo com essa questão de cristianismo e judaísmo. Então, assim, aguardem aí que nos próximos episódios vem coisa legal aí. Mas, assim, existem algumas visões acerca de como enxergar Israel hoje. Então, assim, há quem creia que Israel já cumpriu o seu papel enquanto povo de Deus e depois da vinda de Cristo, da ascensão de Cristo e do surgimento da igreja, pronto, acabou aí. Israel cumpriu seu papel e acabou, findou, pronto, entendeu? E também há quem acredite que não, que Deus ainda tem questões com Israel, coisas assim, resolver com Israel, que Israel ainda é o povo de Deus. E existem e obviamente o judeu pensa assim, mas existem cristãos também que pensam assim e tudo mais. Mas enfim, é aquele lance, são visões. Para quem acredita que não, que Israel já cumpriu seu papel, acabou. Israel não é mais o povo de Deus. E aí entraria no que o Natan falou. Se é a punição de Deus, já está punindo o povo errado, né? Mas há quem creia que que esse Israel é o povo de Deus ainda, entendeu? Inclusive, esses dias, é complicado, isso que eu vou falar aqui é polêmico. Não é, vai sair da minha boca, mas eu estou repetindo o que alguém falou, tá? Não dizendo também que eu concordo com isso. É um pastor também bem mais Vai left, virar né? corte, hein? Um pastor bem mais left, ele falando que se esse Israel agora é o povo de Deus, Jesus Cristo não é o Messias. Pode parecer chocante, mas se esse Israel agora é o povo de Deus e esse povo judeu, Quem foi que disse isso? o Berlofa, tá aguardando a vinda do Messias, né? O judeu ainda aguarda a vinda do seu Messias, né? E, inclusive, alguma ala dos judeus aí tá bem eufórica com essa questão dessa guerra agora aí, achando que é mesmo o momento da vinda do Messias, porque eles aguardam a vinda de um líder político, né? Eles não aguardam a vinda de um líder religioso. Mas, enfim. Então, se esse povo ainda aguarda a vinda do Messias, e esse povo é o povo de Deus, esse povo rejeitou a Cristo, é porque eles estão certos, ele é o povo de Deus, né? Então Jesus não seria o Messias. Eu vejo problemas na sentença dele, né? No que eu mesmo acabei de dizer aqui, não quer dizer que eles estão certos, né? Israel, durante muito tempo, e aí, independente da visão, até Cristo, todo mundo que é cristão concorda que Israel era o povo de Deus. E nesse tempo todo, Israel cometeu muitos e muitos e muitos erros.
Então, nada impediria de Israel continuar sendo povo de Deus e estar cometendo esse erro de não reconhecer Cristo como Messias. E existem muitas outras formas ao meu ver, de rebater essa fala dele, entende? Mas numa pequena porcentagem do que ele falou, eu consigo entender o que ele quis dizer, talvez um pouco, que é o fato de as pessoas estarem tomando esse partido, o cristão está tomando esse partido por Israel, mas enxergando assim com aquela convicção, não, esse Israel ainda é o Israel do povo de Deus, ainda é o povo escolhido por Deus. Sendo que, também assim, a gente vê que depois da vinda de Cristo, da igreja primitiva, dos apóstolos, a forma da propagação da mensagem de Deus mudou, né? Antes eram, façam para que vejam que há Deus em Israel. Era que as pessoas vissem e se achegassem. O judaísmo nunca foi uma religião proselitista, né? Enquanto o cristianismo não. Portanto, como Natan gosta de dizer que basicamente o evangelho é isso, é o que ele diz, Natan, né? É o ide, pregar o evangelho a toda criatura, e fazer discípulos para todo mundo, né? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, entenderam o que eu quis dizer? São muitos pontos, mas que todos eles acabam convergindo para a questão religiosa também, né? Então, falando assim, é religioso. Eu não sei se o conflito é religioso, mas a maioria dos posicionamentos que eu vejo, eles esquecem a parte política e entram na parte religiosa. Eu lembrei que eu queria falar. É que o Mateus falou lá da questão do pessoal entrando na sua casa, tomando um cômodo e outro, mas a gente já cortou o raciocínio aqui, estava falando de Israel, né, do povo judeu. O povo judeu só queria uma terra para ser sua. É tudo que eles queriam. Queremos, né? E sofreram todas as mazelas da Segunda Guerra Mundial. O povo foi literalmente assim, literalmente não, né? Foi quase exterminado. E então a Liga das Nações Unidas cedeu uma terra para eles. Qual o problema disso, entende? Aqui, ó, se estabeleçam aqui, que esse seja um território para vocês. Por que não dividir o território, um país para outro? Por que não ofereceu Estados Unidos lá? Ou não faz sentido? Uhum. Eu ouvi que teve iam oferecer um pedaço para cá, algo em torno de Argentina, alguma coisa para cá, ou eles ficarem lá na terra por lá mesmo. E a autoridade palestina também teve a divisão da parte deles. Não foi dado só um pedaço para Israel, foi dividido também um pedaço da Palestina. Inclusive tem a autoridade palestina. É só para a gente não se perder, porque a guerra não é Israel e Palestina, né? Só relembrando, né? É a facção o Hamas, mas também tem um pedaço da Palestina. Israel... É porque é aquilo, né? A gente vai entrar no cômodo do assunto, né? A casa é tua, mas aí eu vou chegando, aí daqui a pouco eu estou te fornecendo luz, água, telefone, internet, porque Israel fornece luz elétrica inclusive até para a própria faixa de Gaza, né? Água, recursos. Então, assim, é uma questão assim, é confuso realmente, né? A gente meio que se perde, assim, entendeu? É confuso, até porque a gente pensa assim, a gente se foca na faixa de Gaza, né? Mas a autoridade palestina tem a faixa de Gaza, tem a Cisjordânia, então assim, não é só ali a faixa de Gaza em si, entendeu? Não é só lá. Então assim, o povo palestino em si é aquele mesmo lance. Falou de palestino, é como tá falando de brasileiro também, cara. Você não tá falando de um povo só. O povo palestino é o povo palestino. Fala aí, Natan. Então, tô dando aqui, eu tô conseguindo dar uma pesquisada aqui no outro aparelho. Tô com uma pesquisa aqui de 2019, cara. Tá dizendo aqui, de acordo com novas pesquisas, descobriram uma bacia de gás natural ali que está na faixa de 122 trilhões de pés cúbicos ali naquela região da Palestina. E assim, a gente está falando tanto do religioso, e é curioso você ver, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que mais
né, consome petróleo, é o país que mais utiliza desse combustível fóssil, dando tanto apoio. Vocês não acreditam também que pode ser isso também? Porque o grande coisas que a grande parte das guerras que acontecem no Oriente Médio ali, você pode observar, foi assim no Iraque, tem a ver com essa questão do petróleo. E a gente está só falando dessa questão da terra, questão religiosa, mas vocês não acreditam? Eu queria ouvir vocês falar sobre isso. Vocês não acreditam que pode ser isso também? Hoje em dia, 100% isso. 100%. 100%. Sem falar nada. Assim, vamos lá. Eu acho que o apoio americano tem a ver com isso. Isso aí. Tem a ver com algum interesse. E é um interesse político/financeiro, entendeu? Então é isso, tá? Não é só por simpatia, não. Nem por pena do que o povo judeu sofreu. Né? Jamais. Porém, como você disse, né, eu não sei se isso procede ou não, que parece que foi oferecido outro território, em outro local, mas ali está mais próximo da origem mesmo do povo, entende? Então, além de querer uma terra para si, que se pudesse ser onde era a nossa terra, que seja, né? Então, eu consigo ver assim, entendeu? Eu penso assim, cara, o povo palestino merece viver bem, onde sempre viveu, enquanto Israel merece também ter um pedaço de um país para chamar nação, para chamar de sua, sabe? Eu acho que só não pode nenhum dos dois lados cometer exagero. E se a narrativa, a maior parte da narrativa estiver certa, parece que quem está avançando, que quem avançou desenfreadamente foi Israel, né? Eu não sei se isso procede, de verdade, mas tem aquele mapinha lá que mostra, né? Os assentamentos israelenses lá e tal, que vai aí a progressão, vai só aumentando a ocupação de Israel e vai reduzindo a ocupação do povo palestino. Eu não sei se aquilo ali procede 100%. Eu vejo muita gente falando daquilo, mostrando inclusive aquele gráfico ali, aquele censo ali. Mas, assim, alguém, e o pior é que alguém tem que intermediar isso, né? E quem vai intermediar? A ONU, os Estados Unidos fica complicado, porque tem interesse, tem lado. Então, é difícil, né? Mas também tem um lado religioso também, né, cara? Esse é o lado político. Mas e aquela região ali? Tem até um cara também muito famoso, não, mas muito conhecido nas redes sociais aí, que diz que é, sei lá, ocultista, não sei. Dizendo que ali perto daquela área ali de Jerusalém, ali onde tem o Domo da Rocha, ali tem um portal que não sei o quê, que as religiões brigam para ter domínio daquele local ali por ser um local de grande poder religioso, místico, sei lá, né? Então, ali, cristãos consideram aquele lugar sagrado, judeus consideram aquele lugar sagrado, muçulmanos consideram aquele lugar sagrado, pagãos como ele consideram aquele lugar sagrado. Então, aí o Matheus pergunta, pô, mas por que ali se ofereceram aqui perto da Argentina? Não tem um quê religioso aí também? Dá para separar o que religioso do que político? Engloba os dois, cara. Eu acho que engloba os dois. Entendeu? Há uma parte do religioso, mas eu acho que hoje em dia é mais questão política, entendeu? Acho que é mais questão política, entendeu? E a Israel, eu acho que já chegou a conquistar a parte da faixa de Gaza já, na guerra que teve contra o Egito, se eu não me engano, entendeu? Sendo que mais para frente criaram um acordo e assim Israel devolveu, entendeu? A faixa de Gaza foi uma parte do Egito e mais para frente a faixa de Gaza foi se isolou, entendeu? E como do outro lado também tem. A faixa de Gaza não é um território neutro, como diria o Lucas? É o território palestino, como a Cisjordânia também é, né? Só que a diferença do governo da Cisjordânia é que eles, em vez de fazer terrorismo, entretanto, eles fazem acordo, entendeu? Eles fazem acordo com Israel.
diferente do Hamas, entendeu? Hamas já A autoridade palestina, ela é uma relação meio de igual e gato, mas eles têm mais proximidade de Israel, né? Alan, teu microfone tá mutado. Tu falou alguma coisa aí? Não, só que eu falei que eles se entendem melhor mesmo. Lá Não, se entende muito melhor, Cisjordânia. entendeu? Exatamente, se entende muito melhor. Então, E assim, você vê que é muito difícil, cara. Eu realmente não sei. Eu tendo a crer que é um conflito mais político mesmo. Mais político. Porque existem outros países que são muçulmanos e não estão em guerra com Israel, né, gente? Entendeu? Então, Tá ali em volta, tá ali em volta. Tá só se dando de bobo, tá ali, mas não tá. aí você está falando do Irã, na verdade, né, cara? Talvez Mas seja não existe só o Irã também muçulmano, entendeu? Então é complicado. Eu acho que é a oportunidade da gente falar um pouco sobre o extremismo. Nenhum talvez seja extremismo é legal, né? confronto político com justificativa religiosa. Oi? Eu não entendi, Nathan. Você pode repetir, por favor? Não, talvez seja um confronto político com uma justificativa religiosa. Sim. Ou um conflito religioso com uma justificativa política, né? Pode ser. Talvez eu tenda a crer, né? Se a gente for olhar pelo lado religioso, também tenda a crer mais nisso, né? Mas o Alan estava falando que a gente talvez seja interessante a gente falar do extremismo nela. É bom ressaltar que nenhum extremismo é legal, Um minuto aí, gente. nenhum ponto, nenhum posicionamento extremista é legal, porque se a direita for extrema, ela é perigosa, se a esquerda for extrema, ela é perigosa, né? Se os religiosos forem extremistas, são perigosos. Então, assim, se a gente for preconceituoso, porque quando teve a questão do 11 de setembro, todo mundo colocou nas suas cabeças que todo muçulmano é terrorista. E isso é um problema. Isso não é correto. A gente tem que respeitar todas as religiões. Tanto que a gente até comenta que tem aquela pegadinha, né? Tu vê um cara de turbante e larga uma bolsa, todo mundo ficava desesperado, porque todo mundo ficou apavorado, né? Mas eu acho que a gente tem que botar o pé no chão e saber que se a gente vê uma mulher de burca aqui no Brasil, total respeito. Eu, quando eu estou indo trabalhar, às vezes eu vejo uma senhorinha levando uma criança na escola, tá lá com a burca dela, tem que respeitar, entendeu? Então, assim, a gente não tem que achar que todo muçulmano é terrorista, todo palestino está contra Israel. Pelo contrário, cabe a gente ter essa percepção. Acho que o nosso papel também hoje, falando sobre esse assunto, é para esclarecer justamente qualquer posicionamento errado. A gente não está aqui para falar quem está certo e quem está errado, mas só para a gente tomar cuidado com as coisas que a gente fala, na verdade. Eu acho que esse é o ponto, né? Eu estava ouvindo tudo que estavam falando. E, assim, eu queria saber só se o dia que essa senhorinha... Não, o Alan falou da senhorinha aí de burca, que ele veio levar a criança aí para a escola. Uhum. Quero saber o dia que ela largar a mochila da criança do lado dele e sair correndo, se ele vai ficar parado. Duvido. Se eu deixar a criança cair, já era. Não, isso aí é inevitável, já se criou essa visão mesmo, cara, isso é inevitável. Mas o que ela falou é uma coisa assim, que assim, ele acertou na mosca, cara, na minha opinião, sabe? O Hamas atacou Israel. Aí o Netanyahu, que é o líder, que é lá o primeiro-ministro, não sei lá, né, de Israel, decretou guerra, mas há rumores que até o próprio Mossad, que é a inteligência de Israel, desaprova as decisões do Netanyahu. Então, assim, as guerras, elas são guerras de liderança, entende? É quem comanda que se embate.
Só que, infelizmente, quem puxa o gatilho é o exército, quem está no front, quem sofre com o bombardeio é o povo. Então, Natan, é assim, claro. Se a senhorinha largar a bolsa lá e sair correndo, você não vai correr? É um preconceito, é um extremismo, entendeu? É a mesma coisa que quando você está andando na rua e vê Mas vai. um preto atravessa a calçada, entendeu? É preconceito, não tem outra palavra para descrever isso. Porque não é porque o povo existe um terrorista e que muitas das vezes, né? Porque a gente tem lá o 11 de setembro, aí tem os Homem-Bomba, a questão do Hamas agora, então atribui-se muito esse terrorismo, né, ao povo do Oriente Médio / povo islâmico, né? Mas tá, e aí? E o traficante? Porque não é todo o povo islâmico, muito pelo contrário, né? É uma parcela muito pequena da população que é isso. Então, assim, é extremismo mesmo, cara. Eu concordo com ela assim, gênero, número e grau. É extremismo você E tem uma frase muito taxar o boa. povo de terrorista, taxar o povo palestino ou taxar todo muçulmano como Todo terrorista. muçulmano. Pô, isso é absurdo, pô. É absurdo, cara. Exatamente. Entendeu? E a guerra tem uma frase muito boa, né, cara? Boa não, uma frase assim, certa, assim, que é: guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam por decisões de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Olha só. É isso aí. Sinistro, né, É isso aí mesmo. Mas é isso mesmo, pô. É sinistro. Entendeu? Isso não vai acabar, justamente isso. não. Isso não vai acabar, não, infelizmente. Só quando um exterminar o outro, entendeu? Que ainda vai surgir alguém que vai ser contra, que vai continuar a guerra, entendeu? Eu acho que é complicado. Mas vamos falar, vamos voltar aqui. Eu gosto dessa questão do político-religioso ou político-religioso. Você vê que eu não, uma hora eu puxo pro político, uma hora eu puxo pro religioso, né? É simplesmente pelo fato de que eu não sei de nada. Mas olha só, povos sempre guerrearam, né? Aí uma hora um perde, vamos pensar assim, Portugal já foi uma grande potência, aí perdeu guerras, e aí se voltou, e a França já foi uma grande potência, e recentemente, né, a Alemanha quase dominou o mundo e tal, enfim. Né, a potência atual agora são os Estados Unidos e tal. Então você vê que no histórico do mundo, na história do mundo, nações passaram por guerras. Até para o Brasil já né, batalhou uma guerra, né, a Guerra do Paraguai e tal, beleza. Paraguai. Mas por que Israel vive com BO, irmão? Por que Israel vive com problema? Mas tá O problema falando está em que Israel? o Ou Estado de isso Israel, tem a ver com. Ou isso tem um quê escatológico na parada, entende? o Estado de Israel ou o povo de Israel? Vamos assumir o povo de Israel / Estado de Israel. Entendeu? Porque, evidentemente, quando o Estado está, o povo também está. Porque se for ver pelo lado do Estado de Israel, começou pela que a gente já falou aqui, né, cara? Pela divisão lá e a não concordância do povo palestino. Se for pelo Estado de Israel, é por isso. Entendeu? Mas se for ver pelo povo de Israel, começa desde lá de trás, né? Desde da saída da escravidão lá do Egito, entendeu? Querendo sua terra, entendeu? Já começa daí. Entendeu? Então... É isso que eu tô falando. A gente tá conversando aqui, né, sobre o que está acontecendo agora. Mas o que eu quis dizer aqui na minha fala anterior é no sentido de Israel ao longo da história, entendeu? Ao longo não agora, de 1950 para cá, entendeu? Quer falar alguma coisa, Alain? Não, daquela hora eu só queria acrescentar sobre o meu papel Torre de Vigia o meu acréscimo hoje é que até o início da gravação do episódio de hoje, o filho do Netanyahu não foi para a guerra.
Não, é claro, né? Eu também não mandaria meu filho se fosse Porque Netanyahu. Fechada, Ah. isso é fechada. a frase do Mateus me fez lembrar, né? Os jovens e tal, mas o jovem Netanyahu não está na guerra. Entendi. Bom. E falando de uma forma assim mais escatológica, vocês acham que isso tem alguma implicância com a chegada do fim dos tempos? O mundo está sempre acabando, né? Será que agora dessa vez é mesmo? A hora que o mundo vai acabar? Quase acabou essa semana aqui no Rio, né? 7h30 da manhã eu ouvi falar que estava tudo escuro. Só se Israel destruir a mesquita lá e construir o terceiro templo. Aí eu começo a então, mas você acreditar. vê. Mas olha só, a gente tem. Aí vamos lá. O primeiro ponto aqui para a gente poder prosseguir daqui para lá é aceitar Israel como sendo Israel. A Israel. Beleza. Estão em guerra, né? Naquela região onde está lá a mesquita e tal. Vamos supor que essa guerra perdure, talvez que outras nações entrem na guerra. Vai ser complicado, que a gente está falando terra de nações com potencial nuclear, mas, enfim, vamos tentar fazer esse exercício de futurologia aí. E Israel vai lá e vence a guerra. E pronto, todo o Oriente Médio ali, Israel, aquela região ali de Jerusalém ali, Israel ali, é do povo de Israel, Federação de Israel. Dominaram tudo. Conseguem lá acesso ao lugar onde está a mesquita hoje lá. E derruba, fazem o terceiro templo. É o fim dos tempos? A gente está se aproximando do fim dos tempos? Israel é o relógio do fim dos tempos, então? Porque se for... É complicado, né? Porque se for... Cara, é muito difícil, eu vou ficar com o que o Nicodemos tem falado, tenho escutado o Augusto Nicodemo falando. Eu concordo que Israel, acho que já cumpriu o papel dela, e a última parte de Israel foi negar o Messias, que abriu o caminho para a gente, graças a Deus por isso, né? Para nós que somos gentios. Então, talvez se Israel tivesse recebido Jesus Cristo como Messias, a gente nem teria essa oportunidade, né? Então, eu acredito que o papel de Israel papel de Israel nessa parte do relacionamento do homem com Deus, eu acho que cessa ali. Entendeu? Então, eu acredito que Israel pode ser salva, mas mediante Cristo, né? Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, a minha visão particular é essa. Não acredito que Israel tenha alguma influência nisso, né? Só se eles ganharem e derrubar o terceiro e construir o terceiro templo. Não, tô brincando. Nem assim eu acredito. Tá, tá um susto. Eu sou dividido com relação a isso, cara. Eu tendo a ir nessa linha também, de acreditar que Israel já deu o que tinha que dar. O papel de Israel era aquele, entendeu? Porque eu acho muito difícil conciliar as duas coisas. Por um tempo eu até tentei, assim, eu segui nessa linha, mas acho difícil conciliar que Israel ainda é o povo de Deus e que Cristo é o Messias. É difícil, entendeu? Embora, como eu falei aqui, existe a possibilidade do povo só estar errando, continuar errando, né? Como errou por muito tempo, continua errando, pô. Entendeu? E ainda é o povo de Deus. E se for... E vou mais além. Se você parar para pensar, cara, Israel ficou fora da terra deles muito tempo, espalhado pelo mundo. Esse povo aí está mais mestiço que o brasileiro. Será que existe ainda um Israel puro ainda? Porque eles foram em tudo que é lugar do mundo, meu irmão. Se tu parar para pensar dessa forma. Isso desde sempre, né? Você no começo aqui já falou que o cara tava lá, que o cara teve um filho com né? Abraão teve um filho com a sua concubina que não era israelita, né? Era, sei lá, acho que ela era egípcia, sei lá, não sei. Então, assim, era Agar, não é isso? Isso. Então, assim, isso aí já não é de agora, Não, depois da diáspora. Mãe de quem?
Amante. A mãe, é isso que eu falei. Abraão teve H Ismael. era mãe de Ismael. Isso, então. A concubina, tava falando da concubina, né? De H, isso aí, tá certo. Estamos falando a mesma coisa. Então, na tua visão, Não, é que de repente o áudio a gente picotou aqui, tá... eu não entendi, entendeu? Ah, tá, entendi. A gente está no mesmo ponto, então, né? É mais uma guerra. Não é uma guerra especial que indica alguma coisa escatológica. É só mais uma guerra. E talvez não seja a última. É uma guerra de família? Pode ser. Quase. O povo tá cara, falando que é conflito familiar por aí, né? São primos. São primos, é os primos, o primo. Então, assim, cara, na verdade, a verdade é que se Israel for o relógio do fim do mundo, ou se Israel não for o relógio do fim do mundo, minha opinião é que isso não muda nada para o cristão, né? O cristão tem que estar convicto da fé dele em Cristo, tem que estar convicto da salvação dele. Se for e se não for, o que isso muda? Você tem que estar preparado? Tem que estar preparado sempre. E se for agora, se não for nessa geração, se for na outra, a outra geração tem que estar preparada, entendeu? Então, não adianta ficar tentando mensurar esse apocalipse, né? E tomando partido numa guerra que nem nossa é. A gente tem que, como a gente falou no começo aqui, orar pela... Que Hamas é da esquerda e Israel é da direita, que isso aí já é palhaçada. Não tem nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Matheus, você tocou num ponto, eu tava indo na linha aqui, crente, né? Tá quase fazendo um apelo aqui, tu veio falar de política. Mas aí já... Assim, é complicado. Porque assim, cara, o governo de Israel, o governo do Netanyahu, não tô falando que Israel é de direita, mas o Netanyahu é de direita. Esse é o posicionamento dele, ponto. Lideranças e pessoas com um posicionamento mais à esquerda, não estou dizendo que o Hamas é de esquerda, mas tendem a defender o Hamas. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Hamas é de esquerda? Não. Israel é de direita? O governo é. Estou falando Israel quanto nação, mas o governo é. Fala, ela. Eu assisti uma live da Aline com Israel. Ela disse que lá, como todo país, Israel tem partidos de direita e partidos de esquerda, né? E que nesse momento eles, né, que a gente brasileiro possa aprender com isso, que no momento do conflito a galera não tem mimimi e a galera se une, é povo de Israel. A gente está aí desde as últimas eleições, ou desde as eleições passadas, amizades foram desfeitas no Facebook, porque, enfim, uma infinidade de coisas foram quebradas porque a galera tomou partido de B ou de L, entendeu? E a gente precisa saber defender, saber ser inteligente, entendeu? E o Messias é outra pessoa. E independente e aí volta no que O eu estava Messias é o falando Lula. antes, né? Independente disso ser um sinal do fim dos tempos ou não, a gente tem que só estar crente no nosso meio, que o nosso Messias já veio e que a gente vai aguardar o retorno dele. É isso, cara. E se for o fim dos tempos, bem, se não for, amém. Né? Independente de ser ou não, a gente tem que estar preparado. E ao mesmo tempo... Lula veio salvar o povo das garras de Bolsonaro, o anticristo. Tô eu falando de religião de novo, é outro falar de política. Oh, meu Deus, cara. Eu vou salvar vocês desse monstro companheiro. E a gente tem que também, cara, assim, tentar, como o Alan pontuou muito bem aqui, na minha opinião, primeiro acabar com esse extremismo, para que as pessoas entendam que isso só tem que parar, cara. Não tem que ser nem Hamas tem que vencer Israel, nem Israel tem que vencer Hamas. Entendeu? Embora seja muito difícil acreditar que vai haver um cessar-fogo, vai haver um armistício e pum, acabou, né? Os dois vão baixar as armas. Acho que ainda precisa de uma intervenção externa. Mas, assim, o que a gente tem que
prezar e esperar é pela paz, porque no fim das contas tem um monte de civil sofrendo, né? Famílias inteiras sendo dizimadas, povos sendo dizimados, quantos palestinos morreram nesse tempo, quantos judeus morreram nesse tempo, entende? Então, assim, é um momento de orar, não só pray for Israel, né? Pray for peace, orar pela paz entre os dois povos, né? Exato. Então, assim, Alan, tá mutado o áudio. Alan, tá mutado o áudio. Foi mal. A gente tem que orar pela paz de Israel, orar pela paz da Palestina, orar pela paz na Zona Oeste. Para de mutar isso aí, Tugani. Porque não dá para... Entendeu? A gente tem que orar pela paz. Eu entendi. É pela paz. É paz na Rocinha, é paz na Maré, é paz na Zona Oeste, é paz em Austin. Mais de 30 ônibus pegaram fogo, eu não vi ninguém colocar que estava orando pela paz. Austin já tá paz. Sim, claro. Mas a gente, e assim, talvez assim... É porque paz na Zona Oeste em inglês não fica legal, não. Manda. Mas Fala aí, como é que vai ficar a paz na Zona Oeste, Matheus? Em inglês? Não, filho, eu sou péssimo em inglês. Sou ruim em português. É assim mesmo. Peace the Zona West. É assim mesmo. Acertou. Nota 10. Acharia legal que o editor colocasse isso aí na voz do Google. Na voz do Google? Boa ideia. Amiga, boa ideia. Tomara que eu não esqueça. Acaba que a gente foge do assunto assim, eu me perco o que eu ia falar, cara. Tava seguindo uma linha aqui, eu acabo me E a gente estava falando sobre a paz, orar por várias pazes. Por várias pazes. Né? Não, é porque a nossa... lembrei que eu ia falar. Eu ainda acho que tem essa comoção gigante por que está acontecendo lá, porque assim, né, o povo acha que isso é um sinal escatológico e o Brasil, como a gente já falou no episódio lá do se o catolicismo está perdendo fiéis, né? O Brasil em breve vai ser um país de maioria protestante. E a maior parte dos protestantes tem esse vínculo, esse umbigo com Israel, né? Então é por isso que mobiliza tanto esse Pray for Israel, esse Ore por Israel, entendeu? E todo esse... E a gente também uma coisa que a Natan falou, que a gente também não botou na balança aqui durante a nossa conversa, é essa polarização que ainda está muito acirrada no nosso país, né? Então a gente veio de Lula e Bolsonaro agora e já entra, né? E entra nisso, Hamas e Israel, parece assim, você tem que tomar um lado, você tem que tomar partido, né? Você tem que escolher um lado. Você não pode tentar querer que os dois vivam em paz, que os dois saiam vitoriosos, né? Você tem que escolher um lado. Eu quero que Israel vença, aí enquanto o outro lado eu quero que Hamas vença. Então acabar com o extremismo também. Em resumo, gente, alguém quer apontar mais alguma coisa? Ou a gente já pode entrar pro em resumo? Vamos lá. Em resumo, eu acho que a gente fez um desserviço, porque a gente deixou todo mundo com mais dúvida ainda, a gente não falou nada. Exatamente. Mas as pessoas precisam entender que o nosso conteúdo é esse, não é nada, nós não somos especialistas. Agradecemos nós somos um grupo de amigos jogando conversa fiada. E aí? A gente trouxe informação, a gente trouxe pontos de vista, nós levantamos hipóteses, em alguns pontos nós nos posicionamos, né? Nós dissemos aqui no final agora o que na nossa visão, pelo menos eu disse na minha, a Lana dele, o que é importante, no caso a Lana, ele pontuou acabar com o extremismo, eu pontuei de gente almejar um equilíbrio, uma paz dos dois lados. Então, assim, realmente, a gente não trouxe um monte de informação embasada, a gente não contou
toda a história do conflito, né, Palestina e Israel, mas acho que deu para a gente levantar questionamentos, conversar, debater, discutir, discordar, concordar sobre esses questionamentos. E eu acho que esse desserviço é o nosso serviço. É levantar a dúvida, talvez mostrar novos pontos de vista, né? E é isso. Já que ninguém quer apontar mais nada, gente, assim, espero que tenha gostado do episódio, que tenha sido proveitoso, que leve talvez algum tipo de reflexão, né? Não é para você mudar de ideia, né? Para tentar te convencer de nada, nem de quem está certo, nem de quem está errado, mas só fazer pensar, fazer refletir, fazer perguntar, questionar, beleza? Então, é isso. Mais uma vez, gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, beleza? Dá o like no vídeo, show? Assiste os outros vídeos do canal, tem vídeo bacana aí, vídeo legal. E se inscreve no Instagram, tá? Segue a gente lá no Instagram, segue a gente no TikTok, tá tendo conteúdo muito bacana lá no Instagram. O pessoal da mídia do Instagram tá se dedicando, tá ficando bacana demais. E além de poder assistir esse episódio aqui no YouTube, o áudio do episódio está disponível no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Beleza? É isso aí, valeu e tamo junto. Até a próxima. Um abraço. E já somos o podcast mais ouvido lá na faixa de Gaza. Podcast é uma bomba. Valeu, gente. Fui. Um abraço. Tchau, um abraço.